Caríssimo Diácono Délio, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nesta liturgia nos exorta a termos os mesmos sentimentos de Jesus. Mas o que é ter os mesmos sentimentos de Jesus? Às vezes nós podemos confundir isso com ter as emoções de Jesus. Não, é ter as atitudes existenciais de Jesus. Paulo coloca na sua carta aos Filipenses este belíssimo hino cristológico que a comunidade cantava na sua liturgia já nos anos 40, anterior à própria carta de Paulo. Então ele recolhe algo que é da fé da comunidade e que ele usa como uma grande exortação aos filipenses a trilhar este caminho com um olhar fixo em Jesus Cristo, como diz a carta aos Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Nossa fé não tem sentido a não ser quando nós estamos olhando e seguindo a Jesus Cristo. Então, Jesus, embora de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas se humilhou, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Logo no princípio, no versículo 5, que precede o hino, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. É este sentimento de kenosis, de esvaziamento de si, de se colocar na postura de servo. Veja, Diácono Délio, como tudo isso se ajusta perfeitamente ao ministério que você acaba de receber, né, ordenado pelo nosso arcebispo para servir a igreja na Arquidiocese de Mariana, especialmente aqui na nossa paróquia. Então, mas isso não é só para ele não, todos nós, a vida cristã tem uma dimensão diaconal, né? Nós devemos servir a Deus na liturgia, ou no culto de louvor, mas que tem raízes na vida, na diaconia da existência, o serviço da existência, na martiria, que é o testemunho, né? E que nós olhamos para os mártires, que derramam o sangue, mas não é só, o testemunho não é só o momento de derramar o sangue, é o conjunto da vida, deve dar testemunho dessa nossa configuração à pessoa de Jesus. Então Jesus assumiu essa condição humana, humilhou-se fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência deve ser a característica da vida do diácono e de todos nós. Obediência significa dar audiência, dar ouvido, prestar atenção, acolhendo existencialmente a palavra de Deus em nossas vidas. E foi por isso que Deus o exaltou acima de tudo. O hino tem duas partes. Primeiro, o Cristo que vem se esvazia, se faz servo obediente até a morte de cruz. É um movimento de descida, de kenosis. Depois tem um movimento de exaltação. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim é o nome de Jesus, tão importante para os cristãos, sobretudo no início da igreja, o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, como igreja, e as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que foram aprovadas pela CNBB, nos convidam a revalorizar as comunidades eclesiais missionárias. Nós precisamos de ser grupos de Jesus, como diz um teólogo, grupos de Jesus, pessoas que se reúnem em torno da palavra de Jesus e para seguir Jesus, esvaziando-se de nós mesmos. O nome de Jesus deve ser a nossa glória, Então, isso que Jesus recebe, o segundo movimento fala da ressurreição, da sua glorificação. Esse segundo momento não é simplesmente um voltar a essa vida, foi morto e voltou a essa vida. Não, ele foi reintroduzido na glória que ele tinha desde toda a eternidade como o Filho eterno do Pai.
Então ele foi elevado, assim ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo, Jesus o Messias, Yeshua Messiá, Jesus o Messias é o Senhor, Kyrios do grego, Adonai do hebraico, Senhor no português, Dominus no latim. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Essa expressão Senhor só é dirigida a Deus, né? Então, ele é glorificado. Então, ele não só volta à vida, mas ele é colocado à direita de Deus. É o Senhor, é Deus com o Pai, né? Na unidade do Espírito Santo. Então, é um hino cristológico, uma fé completa, a morte e a ressurreição do Senhor. Mas quem é que vai ter parte com esse Jesus? No Evangelho de hoje nós vemos Lucas falando de um homem que estava à mesa e disse a Jesus. Hoje nós que estamos aqui participando da Eucaristia, nós estamos à mesa com Jesus, né? E quanta gente que está nos acompanhando pelas redes sociais. Como eu gostaria de estar ali à mesa com Jesus, tá? Pelas redes sociais, mas não está fisicamente. E a gente pode até dizer como esse homem: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Ou como às vezes nós dizemos pouco antes da comunhão: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Mas veja o que Jesus respondeu. Ele não diz que não são felizes, mas ele está explicando o que é isso. Não é só estar aqui e participar ritualmente da liturgia. Um homem deu um grande banquete. Então o encontro com Jesus é comparado com uma festa, lugar de alegria. Convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado, tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas, como às vezes nós damos desculpas para não seguir Jesus de verdade, né? Com radicalidade, com fidelidade. Comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço-te que aceite minhas desculpas. Essa turma de Lucas aqui é educada, né? A de Mateus é mais sem educação. Eles realmente rejeitam logo e até tratam mal os empregados. A turma aqui pede desculpas, né? Comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço-te que me aceite minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro: acaba de me casar, por isso não posso ir. O empregado voltou e contou para o patrão ficou muito zangado, né? Hoje a gente pode dar desculpa, tem gente que dá desculpa até de forma elegante, né? Nem precisa de atender a gente, a secretária responde, explica, justifica, né? Então, mas aqui não, então o dono, né, da casa, fica esse que deu o banquete, fica assim com raiva e manda, fica irritado, manda que os empregados vão buscar quem? Né? Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. A turma que ninguém valoriza, os mais desprezados, os marginalizados, os excluídos, ou como diz o Papa Francisco, os descartados. E o empregado faz e diz: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Aqui pode ser uma referência não só, se na primeira parte for os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, agora nessa segunda parte parece que são os pagãos, né? Vão pelas estradas e atalhos, quer dizer, fora da cidade onde estão os judeus, vão ao encontro dos outros, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. O universalismo, como é que a missão está aberta a todos, somos todos irmãos, e por isso eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então quem é que vai provar do banquete? Quem foi convidado e quem aceitou, mas não quem foi convidado e aceitou formalmente, quem aceitou o caminho de Jesus. Será que se a gente fosse convidado para uma festa em que a gente está sabendo, olha, a turma que está lá são os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, você vai? Né? Essa turma que é da companhia de Jesus. Nós estamos chamados para esse banquete, para andar com estes. Esses são os convidados do Senhor. Não são os mais importantes, não são essa turma que não tem tempo,
né, que está muito ocupada, que tem muita coisa para fazer, como é o caso que nós vimos aqui, ou que manda dar desculpa, mesmo que seja educada, mas são esses que não têm nada a perder, porque já perderam tudo. São esses que estão disponíveis, são os pobres, são os aleijados, são os cegos, os coxos, e aqueles que estão nas encruzilhadas, nos atalhos da vida. Esses então provam do banquete do Senhor. Meus irmãos, é um evangelho forte. Se a gente prestar atenção, às vezes a gente ouve assim meio displicente. O evangelho é revolucionário. Não há nada mais revolucionário do que a palavra de Deus. Nos muda por dentro, nos faz entrar num movimento de conversão quando a gente ouve de verdade. É o caminho do Cristo. Não se apegar à sua condição, mas se esvaziou, se faz obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exalta. Que nós tenhamos essa graça de aceitar trilhar esse caminho. Diácono Délio Duarte, nós pedimos que você nos ajude a trilhar esse caminho, já que você também aqui é ícone do Cristo servidor, que se esvaziou de si mesmo, para que nós também possamos nos esvaziar de nós mesmos. A igreja celebra essa memória litúrgica de São Martinho de Lima, que é uma história que vem muito a propósito dessas leituras. Não são leituras próprias da memória de São Martinho de Lima, são leituras do dia, mas elas vêm muito ao encontro, porque São Martinho viveu isso. É um santo latino-americano muito importante. Ele é filho de uma escrava, ex-escrava negra, com um cavaleiro espanhol. Filho, como se dizia, né? Filho natural. Ele foi registrado, foi batizado em 1579, e lá no batismo está lá escrito, tem lá os documentos, é filho de fulana de tal, está lá o nome dela direitinho, da mãe, de pai desconhecido. Mas todo mundo sabia quem era o pai, era um cavaleiro espanhol, né? Que conheceu essa escrava no Panamá, e se encantou pela beleza dela e fez a proposta de que ela fosse sua companheira. E ela aceitou ser a companheira, sabendo de todas as dificuldades daquele tempo, que eles não iam se casar, porque isso não era aceito. E ele queria fazer carreira, ele estava a serviço do governo espanhol, toda aquela região era colonizada, Panamá, e ele viveu Peru, né? Então vai nascer o primeiro filho, que é Martinho. E a mãe queria colocar o nome do pai, né? Mas o pai não quis não, no primeiro momento, porque exatamente porque não podia dizer que estava assumindo, embora o menino não fosse propriamente negro, era mulato, né? Uma mistura do cavaleiro espanhol com uma ex-escrava negra, e ele não quis que colocasse o nome dele. Uns 2 anos depois nasce a filha. Mas o pai foi assim, deu assistência total, né? Tinha carinho, tanto pela mãe, como a companheira e como os filhos. E ele sempre servindo ao rei da Espanha, e vai sendo transferido, depois então manda os filhos para o Equador, hoje Equador, a região de Guayaquil, para que eles tivessem uma educação boa, primorosa, os 2 filhos, né? E Martinho vai aproveitar, e vai estudar, e vai aprender, muito inteligente, muito capaz. E depois eles voltam para o Peru, para Lima. Tem um momento também em que os filhos então ficam separados da mãe, por causa tanto dos estudos, tem que separar da mãe, a mãe não vai acompanhá-los, ela tem que aceitar. Quer dizer, eu estou chamando a atenção para isso, para mostrar como é que a santidade vai acontecendo nos fatos históricos concretos. Nós estamos num tempo de colonização europeia da América. Então aqui tem um cruzamento, que tem o europeu, tem o africano, representado aqui pela mãe do Martinho, tem as populações dos índios que o Martinho vai servir. Então é por isso que é bastante latino-americano. E esse Martinho, ele vai também ter contato com o bispo lá da região de Lima, que era um santo bispo, e vê que é um homem que não faz distinção de pessoas. Vai ter contato com os franciscanos e com os dominicanos, que também pregavam a fraternidade entre todos. Então ele vai ter uma experiência bonita do cristianismo. E ele vai também ter contato com leigos importantes que, assim, tinham uma postura, um farmacêutico, um casal lá que trabalhava na farmácia, que vai praticamente tê-lo como filho. Ele aprende o ofício,
ele vai se transformar em barbeiro e cirurgião. E vai ser um exímio cirurgião, a tal ponto que as pessoas vêm se tratar com ele, mas percebem que não vão só se tratar com ele, percebem também que é um homem de oração, de piedade, e vêm se aconselhar com ele. Aos 15 anos, Martinho então pede o ingresso lá nos dominicanos e é aceito como oblato. Naquele tempo ele não podia ser aceito como irmão, né? Ele era filho natural, filho de coisa, não podia ser aceito, então ele é oblato. Então ele fica aceito pelos dominicanos e fica ali atendendo, e a cela dele é diferente, porque na cela dele aparecem os pobres, as pessoas que vêm se tratar, pessoas importantes, todas vêm ali, e ele vai trabalhando com todos e começa a ter grande sucesso, né? Ele já estava tendo sucesso antes como médico, o pai ficou orgulhoso, mas quando ele entrou para os dominicanos, o pai ficou furioso, né? Porque ele estava optando por uma vida de despojamento, né? Uma vida simples. Ele poderia fazer a carreira e até se enriquecer como cirurgião, que ele estava indo tão bem, mas ele ficou firme ali. E mais tarde os dominicanos conseguiram uma licença também no direito canônico para ele ser plenamente recebido como irmão, e foi obtido, mas ele ficou até com receio, aceitou por obediência, mas desde que não mudasse o tipo de vida dele ali, com esse contato com toda essa população que o procurava e na maior simplicidade. Não quis nunca ser padre, não chegou a ser padre, era irmão dominicano, né? Fazendo serviços humildes e servindo aos pobres. E muita gente importante foi tratar com ele, até o vice-rei, porque naquela região da colonização vinha se aconselhar com ele, e ele recebia o vice-rei também. Só que se ele estivesse atendendo um pobre, o vice-rei esperava. Depois que ele terminava de atender, ele atendia o vice-rei, e assim por diante, né? Martinho então de Lima marca 1579 seu nascimento, 1639 a sua morte, ambos em novembro, em dias diferentes. Morreu no dia 3 de novembro de 1639, por isso que celebramos hoje a sua memória litúrgica. Então é um exemplo disso, de alguém que descobriu Cristo no pobre, no coxo, no cego, né? Exatamente o que nós ouvimos nesse evangelho, serviu o Cristo aí. Mas onde que estava o segredo do Martinho? Ele que era tão ativo. Muitas vezes, o Martinho à noite se escondia na igreja, diante do Santíssimo, e ficava horas rezando. Então, à noite, uma pessoa de profunda oração, uma vida de penitência, isso lhe dava força para viver na caridade. E inteligente também. Ele não foi padre, não é porque não tinha capacidade, não. Estudou a Suma Teológica, e tinha gente que vinha dos freis, dos dominicanos, aprender com ele, porque ele explicava com palavras simples, não com as palavras acadêmicas, mas ele tinha essa luz. E contemplando o crucificado, uma das vezes ele tem até essa experiência mística de realmente tocar no Cristo e colocar os seus lábios na chaga do crucificado, na chaga do lado, e assim ele enxergava essa chaga naqueles pobres que ele servia. Então, Martinho de Lima, história pouco conhecida, né? Pelo menos aqui para nós, né? Mas certamente conhecida lá no Peru. Mas vejam, um santo latino-americano canonizado, não tem muito tempo não, né? Considerando o tamanho da história da igreja. Foi canonizado por São João 23, nos anos 60, né? Martinho de Lima. Peçamos que ele interceda por nós, para que nós também esvaziemos de nós mesmos e sirvamos ao Cristo nos nossos irmãos e irmãs. Que São Martinho de Lima também interceda pelo nosso diácono Délio Duarte, para que ele esteja sempre entre nós, esse ícone do Cristo servidor, e nos ajude também a sermos servidores do Senhor.